O Congresso voltou a pressionar o governo para que seja apresentada uma alternativa ao aumento da alíquota do IOF. Planalto e equipe econômica querem contornar a crise, ainda buscam manter o decreto que fez esse tributo ser elevado. A reportagem é de Luciana Amaral. O recado dado ao governo é claro. O ambiente no Congresso é pela derrubada do aumento do IOF. A cúpula do Legislativo deu 10 dias para que a Fazenda apresente medidas estruturantes de médio e longo prazo para as contas públicas. Neste período, o projeto para derrubar o aumento do IOF não vai ser votado. Depois, a depender do retorno do governo, a derrubada pode ser pautada. Algumas alternativas sugeridas por Mota são revisar isenções fiscais e promover uma reforma administrativa. Um grupo de trabalho para tocar a reforma foi criado nessa semana na Câmara. Nós temos um ambiente que, há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. Apesar dos avisos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo não cogita revogar o aumento do IOF. A avaliação da equipe econômica é de que, se abrir mão da alta no imposto, o funcionamento da máquina pública ficaria num patamar ainda mais delicado, o que levaria a mais contingenciamentos. O ministro afirmou que não há alternativas na mesa. Por isso, a Fazenda avalia manter o decreto do IOF e aplicar as tais medidas estruturantes a partir do ano que vem, até por limitações constitucionais. Qualquer caminho ainda tem que passar pelo presidente Lula, que na semana que vem viaja para a França. Nesta quinta-feira, ele saiu em defesa de Haddad. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Antes da fala de Lula, no mesmo evento, Haddad fez uma espécie de desabafo sobre as críticas que recebe. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, contanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. Parabéns, obrigado. Jussara, Brasília, o clima aí, pergunta muito simples. O Congresso vai às últimas consequências? Últimas consequências significa o quê? Derrubar um decreto do governo? Olha, William, o Congresso parece disposto a ir às últimas consequências, mas tem sempre o fator Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que tem se mostrado ali um aliado do governo. No dia de hoje, ficou claro ali, inclusive, quando o Hugo Mota, o presidente da Câmara, dá essa coletiva de imprensa e cobra o governo, ele fala, olha, isso aqui foi tudo definido e conversado com o Senado, mas é difícil saber o quanto o Congresso vai ter essa disposição para derrubar o decreto do presidente Lula. Fato é que o recado foi dado. Há votos, inclusive, para ter sido derrubado ontem. E o que eles dizem é o seguinte, se não vier uma medida satisfatória, uma alternativa satisfatória, tem texto, tem voto para aprovar no mesmo dia a urgência desses projetos, são mais de 20 projetos para derrubar o decreto da alta do IOF e votar no mesmo dia Câmara e Senado. Então, a ameaça é forte. E aí eu acho que esse caso específico, William, mostra ali que há uma pressão maior do Congresso. Até aqui, a gente vinha muito o governo Lula muito tentando fazer acenos ao Senado. A gente tem, inclusive, com viagens com o presidente Lula, levando o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e esse recado foi mais duro. Bem, são 10 dias, né? Eu estava conversando há pouco com integrantes do Congresso, principalmente da oposição, criticando, inclusive, esses 10 dias. Mas é nesse tempo aí que pode acontecer alguma mágica, um fator Davi Alcolumbre fazer algo ali, sair algum acordo disso. Mas, neste momento, a preço de hoje, o Congresso parece bastante irritado. Ninguém dá ultimato se não tiver condições de cumpri-lo. O Congresso tem? Completamente, William. E eu penso que o governo, de certa maneira, conseguiu uma vitória de pirro, porque adiou um problema. O governo está sangrando há uma semana em razão disso.
e vai sangrar mais 10 dias. Para lá na frente, muito provavelmente, o Congresso chegar e derrubar. Então, talvez teria sido melhor ou já derrubar ou recuar da decisão, já apresentando uma outra solução e encerra esse assunto. Porque daqui até a outra semana, o governo vai continuar sendo taxado de irresponsável fiscalmente. Ele está uma semana, agora está todo o setor privado, todo o setor político e o governo sangrando e não entende que poderia ter sido melhor recuar do que jogar esse jogo para daqui a 10 dias. Prometendo medidas estruturantes que não vai apresentar. Sabe quem que apresenta medida estruturante na economia brasileira? As reais, se necessárias, medidas estruturantes, há uma semana de uma eleição, de um governo cuja taxa de desaprovação é maior que a taxa de aprovação. Então, assim, conseguiu ganhar um tempo para quê? Bom, vamos lá, vamos seguir o script. Por exemplo, o script do que acabou de dizer o ministro da Fazenda. Ganha tempo para quê? Ganha tempo para encontrar uma maneira de compensar a eventual derrubada do decreto do IOF com alguma outra forma. O compensar significa ter um número aí, né, Thaís? 20 bilhões. E é mesmo o fato... Vou encurtar bem a pergunta. Eu vou encurtar bem a pergunta. A Haddad tem razão quando diz que não tem alternativa? Se tem, qual seria? Olha, William, eu tenho conversado com gente que já sentou lá na cadeira do Tesouro para entender de onde tirar esse dinheiro, né? Os limites que o Haddad está se colocando são os limites criados, inclusive, pelo próprio arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal, a regra do arcabouço fiscal diz que não pode contingenciar mais de 25% das medidas das despesas discricionárias. Até agora foram contingenciadas tipo 10%, 12%. Então, tem espaço aí, mas de qualquer forma ainda tem um limite. O segundo limite autoimposto é que ele quer cumprir a meta de déficit zero, mesmo que seja com a margem um pouco para cima, um pouco para baixo. Porque ele entendeu que esse é o troféu do sucesso do arcabouço fiscal, que é o que ele vem repetindo há meses, né? Há anos até, mas especialmente de um ano para cá. Ele reclama das críticas que sua gestão recebe, respondendo, mas olha aí a meta fiscal, olha aí o resultado foi melhor. Ele quer convencer as agências reguladoras de que está cumprindo os compromissos que ele assumiu, por exemplo, a meta fiscal. Não importa se a dívida está subindo, se a economia está se desorganizando, se a inflação continua aumentando, mas essa determinação de que eu não posso mais contingenciar, senão eu não cumpro a meta fiscal, é dele. Ele vai ter que escolher, ou ele vai... Não, ele está falando pior, Thaís. Ele está dizendo que vai ter que fechar a máquina pública. Então, mas aí esse terrorismo é que surpreende, William, porque assim, até 2 semanas atrás estava tudo bem e agora o mundo vai acabar? Sim, é isso que ele está falando. Mas quem que dizia que estava tudo bem? Ele. Ele dizia, olha, nós estamos cumprindo a meta fiscal, o mercado é exigente, diz que a gente não está fazendo e nós estamos cumprindo. Então, assim, para uma situação em que havia desafios, em que já apontaram lá para o final de 2026, eles já tinham apontado, final de 2026 vai ter lá um buraco, Sim. A gente já trouxe esses dados, não é final de 2026. Pior, eles falaram em colapso. O colapso é agora. Jussara, qual é a sensação que você tem como repórter aí em Brasília? A sensação que a gente tem aqui em São Paulo, sendo da economia brasileira ainda em boa medida, é que houve várias quebras de credibilidade ao longo do último ano, particularmente no final do ano passado, quando houve aquela explosão do câmbio, por exemplo. E essa queda de credibilidade tinha, digamos, parado em algum momento, num patamar baixo, mas parado. A sensação que a gente tem aqui, e eu sei que o que eu estou falando é subjetivo, é de que ela sofreu mais um grave dano agora. E que esse dano não ficou parado, esse dano está se expandindo. Porque pouco a pouco, quase a conta-gotas, o setor econômico, vários deles, vão se dando conta dos prejuízos que vão sofrer com uma barberagem técnica que indica um amadorismo muito grande dentro das equipes responsáveis por elaborar decretos desse tipo. Como é que o governo vê isso?
Olha, esse dano, ele é admitido nos bastidores, principalmente pela ala do Palácio do Planalto. E aí, para quem, quando a gente fala ala do Palácio do Planalto, a gente está falando dos políticos, né? De quem faz estratégia política, de quem cuida da comunicação, entende que este é mais um dano gravíssimo no momento que o governo estava tentando ali respirar nessa crise do INSS. Então, assim, é um abalo que não consegue emplacar uma pauta positiva. Então, o governo sabe da questão da gravidade desse dano causado com essa questão da alta do IOF, que teve uma revogação, e agora, além de escalar uma crise entre a área econômica e o Palácio do Planalto, portanto, Fernando Haddad e o grupo político capitaneado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, vê ali uma tensão se formar com bastante ênfase no Congresso. Num Congresso que Lula vinha tentando se aproximar, como mencionei aqui, da cúpula do Congresso, puxando Davi Alcolumbre para mais próximo. Então, há muitas camadas. E aí eu chamo a atenção para uma frase, um recado que foi dado pelo Hugo Mota hoje. A gente não sabe quanto o Hugo Mota está disposto a realmente levar à frente essa ameaça de derrubar colocar para votar a derrubada do decreto de Lula. Mas ele disse, se derrubar, que o Palácio do Planalto não vai bater no Supremo Tribunal Federal, como fez com outras crises, com outros impasses. Portanto, há um evento, nessa declaração de hoje, Hugo Mota ainda chama atenção. Isso vai agravar a crise política. Então, se havia alguma dúvida do governo de que ele está num problema grande e grave, que pode explodir ali, perder a mão disso, acho que fica muito claro hoje quando há este recado bastante direto, além, claro, das cobranças todas que a gente já mencionou aqui, que foi feita, verbalizada por Hugo Mota, mas com respaldo, inclusive, do Senado. Eu penso que o futuro do governo Lula 3, de certo modo, ele está atrelado à solução desse embate. Desse de agora? Deste de agora, porque o Centrão, Alcolumbre, Hugo Mota, eles poderiam ter liquidado o assunto também. Mas eles estão, de alguma maneira, aproveitando o assunto todo e a barbeiragem do governo para ampliar os recados, que já não é mais recado, para dar ordem. Para vocês não vão ao Supremo, que é uma coisa que incomoda eles. No momento em que o Supremo voltou a ameaçar mexer em emendas impositivas, que para o Congresso é sagrado. Então, o Centrão, ele pegou esse assunto há uma semana, indo para cima. Tem um dado interessante também, simbólico, William, a reunião de ontem. Haddad, Gleisi, Alcolumbre, Hugo Mota, o Zé Guimarães e o Jacques Wagner foi na residência oficial da Câmara, ou seja, o governo vai até o Legislativo, não é mais o Legislativo, vai até o governo. Então, eu penso que estão sendo redefinidas as relações do Centrão com o governo Lula 3 na reta final do governo, que tem mais um ano na prática, depois da campanha eleitoral. E a depender da forma como o governo agir, aí, perdeu, vai no Supremo, e da forma como o Centrão impor essa derrota, essa espada da queda do decreto, isso pode mudar completamente, impactar na formação de aliança para o ano que vem. Porque o Centrão está falando, eu vou me desgarrar de vocês se vocês continuarem aumentando impostos e se vocês continuarem, quando perderem na política, indo no Supremo. Tem um imposto que está valendo, certo? Está valendo. O imposto está valendo. Nós estamos numa situação de fato. Ou seja, há danos à economia real ocorrendo no momento em que conversamos. Estou correto em ler o seu argumento da seguinte maneira: para o Centrão é muito mais conveniente nesse momento cozinhar o governo do que imediatamente aplicar-lhe uma forte derrota, é isso? Sim, mais que cozinhar, fritar, né? Bom, fritar. O fogo é alto, né? É um fogo muito alto. Mantê-lo ali sob controle, nessa maneira. Agora, se a gente olha para o que o presidente Lula disse hoje, num dos comícios... Era esse o ponto que eu queria tratar. Então, prossiga. Não, eu ia falar do presidente Lula, William, não só pelo que ele falou, porque a gente não pode se dizer surpreso com o que o Lula diz, mesmo diante desse embate que a gente está testemunhando sobre o IOF e vendo que o presidente não participa disso. O Hugo Mota também fez hoje. Cadê o presidente Lula? Está viajando, semana que vem vai viajar de novo. Ele tem que tomar pé da situação, foi a frase do Hugo Mota, né? E o Lula
fazendo viagens pelo Brasil, acompanhado de Fernando Haddad, que tem 10 dias para encontrar uma solução, repetindo que não há solução, mas está viajando junto com o presidente, ou seja, se dividindo entre o trabalho técnico que está sendo exigido dele e o posicionamento político, o presidente Lula repete o que ele sempre disse. E o juiz desse duelo entre o Congresso e o ministro Fernando Haddad, que está marcado para daqui a 10 dias, porque o que o Hugo Mota fez hoje foi marcar um duelo. Daqui a 10 dias a gente se encontra, dependendo da arma que você me apresentar, você está fora da discussão. O juiz desse duelo vai ser o presidente Lula. E a gente já sabe o que ele vai decidir. Então, a gente vai ficar assistindo a essa sensação que eu tenho frigideira. Vendo o comício de hoje do Lula, é que ele se sente, na verdade, justificado quando o Congresso estabelece, na visão do Lula, eu estou tratando de interpretar a visão do Lula. Na visão do Lula, o Congresso obedece aos interesses do rentista financeiro. Muito que o Zé Dirceu disse há poucos dias atrás. O PT precisa de um inimigo, o inimigo é o setor financeiro rentista. É o setor financeiro rentista que protesta contra o imposto de operações financeiras. Não, mas aí está... Assim, ok. Não, mas não é a maneira que ele vê. Ele não vê isso como dano real à economia. Ele vê isso como um grito de dor do inimigo de classe. Então, se ele está fazendo isso, o inimigo de classe está reclamando, ele está fazendo a coisa certa. Mas aí tem um erro de premissa, William, porque assim, o IOF não é um imposto que é pago pelos bancos. Se fosse a tal da contribuição social sobre o lucro líquido, isso é da lucratividade dos bancos. Mas o IOF Mas a premissa do Lula não é essa. A premissa do Lula é que o país é dividido entre eles e nós, entre ricos e pobres. E compete ao pai dos pobres arrancar dos ricos aquilo que eles, ricos, tomaram dos pobres. Porque na cabeça do Lula, se alguém ficou rico, é porque alguém ficou pobre. E aí a gente vê isso no comício. E no momento esse de tensionamento com o Congresso, nesse ponto eu subscrevo o que você escreveu. O que o Lula vai fazer, ele disse já. Ele já disse, a gente vai ficar esperando, vendo a equipe econômica fritando nessa grande frigideira. É o governo, mas né? É o governo, mas assim, quem está fritando é a equipe econômica, né? Mas a gente já sabe o veredito. O Lula é o árbitro dessa decisão e a gente já sabe o veredito. A diferença é que aquele horizonte, eu vou repetir, que a gente olhava para o colapso em 2026, está acontecendo agora, pelo menos naquilo que Haddad interpreta como a entrega que ele precisa fazer. Ele vai admitir que ele não vai cumprir a meta?